Escola Bíblica Dominical, fonte de aprendizado do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina, estado do Paraná. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja derramado sobre a sua vida e toda a sua casa. Nós estaremos hoje estudando mais uma das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Estaremos iniciando já um novo trimestre, o terceiro trimestre de 2025. Estaremos estudando hoje a lição de número 1, cujo título é A Igreja que Nasceu no Pentecostes. O texto áureo nos diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos capítulo 2, versículo 4. Verdade prática. A igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão. Que missão? Evangelizar. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, versículos 1 ao 14. Nós não vamos ler esta lição bíblica em classe para ganharmos tempo, que a lição hoje é um pouco extensa. Então, nós, para ganharmos tempo, não vamos ler. Nós estaremos, então, dando início aí na nossa introdução. Nesse trimestre, nós estudaremos como tema geral a Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio a perseguições. Ela é uma igreja conforme apresentada em Atos dos Apóstolos. Dentre muitos tópicos a serem estudados, veremos como essa igreja se formou, viveu e expandiu o evangelho para fora da Judéia. Na lição de hoje, veremos como esta igreja nasceu e se projetou de Jerusalém para o mundo como uma igreja pentecostal. Durante todo esse trimestre, versaremos em 13 lições sobre os seguintes temas. A lição de número 1, a igreja que nasceu no Pentecostes. A lição de número 2, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Lição de número 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Número 5, uma igreja cheia de amor. Número 6, uma igreja não conivente com a mentira. Número 7, uma igreja que não teme a perseguição. Número 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Número 9, uma igreja que se arrisca. Número 10, a expansão da igreja. Número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Número 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. E número 13, a última lição, a Assembleia de Jerusalém. Então, nós estaremos estudando esses temas e para tratarmos desse assunto, contaremos com a participação do pastor José Gonçalves como comentarista. Pastor José Gonçalves, ele que é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí, é mestre em teologia, graduado em filosofia, escritor de diversas obras editadas pela CPAD e membro da Comissão de Apologética da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Essa igreja nasceu no dia de Pentecostes, numa festa também chamada Festa das Semanas, a festa da colheita, ocasião em que o antigo Israel também comemorava a entrega de 10 mandamentos, dos 10 mandamentos a Moisés, acontecido lá no Monte Sinai, que nós chamamos do Decálogo. Nós, os cristãos, celebramos ao Senhor pela descida do Espírito Santo sobre os primeiros discípulos, sobre os primeiros crentes, que, cumprindo a ordem do Senhor, ficaram em Jerusalém até que do alto foram revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 4. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecostes era uma festa, era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Vemos que depois de ressuscitar, Jesus se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas a muitos irmãos. Isto é o que diz Atos 1 e 3. Paulo relata que só de uma única vez Cristo foi visto por mais de 500 irmãos, 1 Coríntios 15, 6. E ele permaneceu 40 dias
apresentando-se a muitos discípulos, ora num lugar, ora em outro, ora a umas pessoas, ora a outras pessoas, ora na praia, ora no horto, ora no cenáculo. Enfim, vários cenários, Jesus apareceu a várias pessoas. E ele fazia o quê? Estava treinando-os a ficar sem ele, capacitando os discípulos para que eles se acostumassem a ficar sem o Senhor, porque o seu Senhor iria partir para o céu, na casa do Pai, preparar morada para os seus, e eles teriam que acostumar, e para ficar a sós sem o Mestre, eles teriam que ser treinados. E foi isto que Jesus fez, comunicando-os acerca do reino de Deus. Foi nessa ocasião especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os no dia do Pentecoste. Isto marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, conforme foi vaticinado pelo profeta Joel, quando disse: "E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões." Joel 2:28. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. Sem ressurreição não haveria Pentecostes, pois se Cristo não tivesse ressuscitado, Paulo escreve aos Coríntios dizendo: "Em vão seria a nossa fé." A igreja não teria, se Cristo não tivesse ressuscitado, a igreja não teria o que celebrar. Além disso, o propósito do derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-lo a uma verdadeira adoração. Então, o propósito do derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levar a igreja a uma verdadeira adoração. Estes e outros assuntos é o que veremos no estudo da presente lição. Vamos então agora para a primeira parte. A primeira parte, a natureza do Pentecostes bíblicos. Bom, o primeiro subponto aí vai falar que a natureza do Pentecostes bíblico é uma natureza divina. Podemos, sem sombra de dúvida, afirmar que o Pentecostes é de natureza divina, porque Lucas relata que, por ocasião do derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes, todos os presentes ouviram, vindo do céu, um som forte como um vento veemente e impetuoso. Esta palavra impetuoso quer dizer que se move com ímpeto, com rapidez, com violência. E este som encheu toda a casa em que estavam assentados. Às vezes há pessoas que falam que a casa foi cheia do vento. Não tinha vento. Tinha um som como de um vento veemente e impetuoso. Atos 2:2. Ele ainda afirma que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, né? Que pousavam sobre cada um deles. Atos 2, versículo 3. Em algumas ocasiões, no passado, o fogo havia acompanhado a presença de Deus. Conforme, você pode até conferir aí, Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 6, vai falar sobre aquele episódio da sarça ardente, a sarça que ardia, ele via fogo, mas a sarça não se consumia. Depois, no capítulo 3 do livro de Êxodo, versículo 21, nós vemos aí a coluna de fogo acompanhando o povo de Israel na saída do Egito rumo à terra prometida. Depois nós vemos no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 38 e 39, nós vemos lá o embate entre Elias e os profetas de Baal. Os profetas de Baal, eles clamaram até meio-dia, começaram a se cortar e Baal não respondia. Mas Elias clamou ao Senhor e Deus mandou o fogo do céu. A Bíblia diz que consumiu o holocausto. Então, o fogo é a presença de Deus, tem sido acompanhada pelo fogo em várias ocasiões. De modo que esse sinal pode também ter assegurado particularmente os crentes judeus de que o que estava acontecendo realmente vinha de Deus.
O fogo também pode ter simbolizado a maneira como o povo de Deus foi consagrado, como foi separado, purificado para a obra e o propósito de trazer a honra a Cristo. Nós vemos isto em João capítulo 16, versículos 13 e 14. E para testemunho também a respeito de Cristo. Os biblicistas explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus e eles são chamados de teofanias, é a presença de Deus entre os homens. Com isso podemos entender que o nosso Deus se manifestou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou as tábuas da lei a Moisés. No livro de Êxodo 19 e 16, vemos algo semelhante. Naquela ocasião, houve trovões e relâmpago e um som forte, e o povo viu um grande fogo. O povo que estava no sopé do monte viu um grande fogo lá em cima do monte onde estava Moisés. Vejamos o que diz a Bíblia. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte e uma espessa nuvem e um sonido de buzina forte, muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Depois disto, Moisés lembrou ao povo desse momento, dizendo a eles: desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouvistes as suas palavras do meio do fogo. Isto está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 36. Concluímos assim que o Pentecostes bíblico é de natureza divina. Vamos ao segundo subponto. Diz que o Pentecostes bíblico é um evento paralelo ao Sinai. Conforme vimos no subponto anterior, o Pentecostes bíblico se equipara com o Sinai. Na história do antigo povo de Deus, a presença de Deus foi tão real e marcante através do fogo e o forte som de trombetas que causou temor e admiração naqueles que viram e a ouviram. O Pentecostes bíblico marcou o encontro do Espírito Santo de Deus com a igreja neotestamentária. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedra. Deuteronômio 9, versículo 10 e 11. Já no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita nos corações do povo. O profeta Jeremias vaticinou a esse respeito, dizendo: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Paulo escreve aos Coríntios dizendo: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo que habita em vós, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Eu vou repetir o que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E aí o escritor aos Hebreus complementa a frase dizendo: e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, a remissão de pecados, não há mais oblação pelo pecado. Hebreus capítulo 10, versículos 15 e 16. Vamos agora para o terceiro subponto. Centrada em Cristo e nos tempos finais. Então, Pentecostes é uma ação, é uma experiência que ela é centrada em Cristo e nos tempos finais. A Bíblia deixa bem claro que a natureza do Pentecostes bíblico é cristocêntrica, ou seja, é totalmente centrada em Cristo e nos tempos finais. Na pregação de Pedro no dia de Pentecostes, ele deixou bem claro que o derramamento do Espírito Santo estava totalmente ligado a Jesus, principalmente centrado em sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. Observe o que Lucas relata sobre o discurso de Pedro. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis.
A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Atos 2, 22 ao 24. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Atos 2, 32 e 33. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos capítulo 4, versículo 20. Aqui fica bem claro que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, porque sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia o seu verdadeiro significado, pois não há Pentecostes sem cruz. Como podemos perceber, Pedro, explicando que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel 2:28, que anunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Então, quando ele usa a expressão últimos dias, escrita em Atos 2:17, ele mostra que este evento tem um significado escatológico. Ele estava ligado, então, ao plano de Deus para os tempos finais, para as coisas futuras. A Bíblia de Estudo Pentecostal traz em sua página 1633, uma nota de rodapé com o seguinte teor: o derramamento do Espírito Santo por Jesus comprova que ele é de fato o Messias exaltado, o que agora está à direita de Deus intercedendo pelos seus representantes na terra. Veja o que diz Hebreus 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles. Desde o batismo de Jesus até o dia do Pentecostes, o Espírito Santo estava sobre o Cristo, o ungido de Deus, conforme Lucas 3, 21 e 22 e Lucas 4, versículo 1, versículo 14 e depois versículo 18 e 19. Estando agora Jesus à direita de Deus, vive para derramar o mesmo Espírito Santo sobre aqueles que nele creem. Ao derramar o Espírito Santo, a intenção de Jesus é que o Consolador transmita a sua presença a nós, os crentes, e nos conceda poder para continuarmos a fazer aquilo que ele mesmo fazia enquanto estava na terra. Portanto, o Pentecostes é um derramamento cristocêntrico para a capacitação dos discípulos e, consequentemente, da igreja odierna. Vamos agora para a segunda parte, o propósito do Pentecostes bíblico. O primeiro subponto vai falar que um dos propósitos é promover a verdadeira adoração. O Pentecostes bíblico, de maneira externa, ele aconteceu de maneira externa e interna. Então veja bem, o Pentecostes bíblico aconteceu de maneira externa, quer dizer, extracorpórea, e interna, intracorpórea. Externa através do som e o fogo, e interna através da adoração e o louvor que brota dentro dos nossos corações através do Espírito Santo. Podemos perceber que as manifestações externas aconteceram e serviram de testemunho para todo mundo, conforme Atos 2 e 5. Nós vemos ali 15 nações de todo mundo ali se faziam presentes. Atos 2, 9 ao 11 e Atos 10, versículo 46. Todos os presentes ouviram o som e viram as línguas repartidas como de fogo, repartidas sobre eles, como manifestações sobrenaturais externas. E claro, tudo isso prende a nossa atenção, mas não se pode ignorar ou perder de vista os sinais e as manifestações internas que brota de dentro do nosso coração. E isso é a adoração e o louvor manifestado por todos aqueles que foram cheios do Espírito Santo. E começaram então a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles glorificavam a Deus e falavam das grandezas de Deus em outras línguas que nem eles mesmos conheciam. O mais interessante é que a maioria deles eram galileus, indoutos, sem cultura, eram pescadores,
menosprezado pelos demais, mas causou para os que os ouviam e viam falar, causou um grande espanto, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua e percebiam que eles falavam das grandezas de Deus. Atos capítulo 2, versículo 11. Logo, podemos concluir que o Pentecostes que não adora não é genuinamente bíblico. De fato, quando os gentios experimentam o Pentecostes na casa do centurião Cornélio, eles também magnificam a Deus. Veja o que escreve Lucas em Atos 10, 44 a 46. E dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Paulo escreve aos Coríntios que um crente pentecostal cheio do Espírito Santo dá bem as graças de Deus, isto é, ele glorifica a Deus em ação de graças. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 17. Sabemos que o fogo pentecostal promove a verdadeira adoração e o louvor. Agora nós vamos para o segundo subponto, que vai falar sobre o poder para testemunhar. Sem o revestimento do Espírito Santo, o testemunho do cristão é vão, é vazio, deixa a desejar, pois não há nele uma vida de adoração. Ainda podemos compreender que o Pentecostes tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Além disso, capacita os discípulos para testemunharem de Cristo com uma vida cheia da unção de Deus. O Pentecostes não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a saírem, a testemunharem e viver no mundo até a volta de Cristo, cumprindo a missão de evangelizar. Aguardemos, portanto, a sua vinda com esperança, mas cumpramos a nossa missão até o fim. Para cumprir esta missão, a igreja necessita do poder para testemunhar. Disse Jesus: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24 e 49. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1 e versículo 8. E foi exatamente isso que aconteceu no Pentecostes. Atos 4 e 33. Agora nós vamos para a terceira parte, características do Pentecostes bíblico. Uma experiência específica é o primeiro subponto. Nós vamos ver aí que uma das características do Pentecostes bíblico é uma experiência específica. Devemos compreender que o Pentecostes bíblico é distinto da salvação. Observe que antes de Cristo morrer, nas suas instruções, nas suas últimas instruções aos discípulos, ele já disse a eles: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. João 15, versículo 3. O Dr. Lucas registra que na missão dos 70 discípulos, quando eles saíram de 2 em 2, foram instruídos pelo Senhor para não levar nem alforge, nem bolsa, nem sandálias, que saudassem as pessoas onde chegasse, que curassem os enfermos e anunciassem que a eles era chegado o reino de Deus. Assim eles fizeram e foram muito bem-sucedidos. Então eles voltaram alegres, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus disse-lhes: eu vi Satanás como um raio caindo dos céus. Eu vi Satanás como raio caindo dos céus. Eu vos dou o poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada lhes fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Antes alegrai-vos por estar o vosso nome escrito nos céus. Lucas 10, versículo 4 e depois do versículo 17 ao versículo 20. Então nós podemos perceber aqui que eles já eram crentes. Podemos entender que o derramamento do Espírito no dia do Pentecostes
é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Atos 1, 5 e 8. As pessoas que foram batizadas no Espírito Santo já eram regeneradas, já tinham seus nomes escritos no livro da vida, conforme citamos aí palavras de Jesus, né, escrita pelo Dr. Lucas. Já tinham nascido de novo, portanto, já eram crentes. Todavia, Jesus mandou que elas esperassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder. Eles precisavam de um revestimento de capacitação para a pregação do Evangelho. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário proveu a bênção pentecostal. Agora nós vamos para o segundo subponto, que vai falar sobre uma experiência definida e contínua. Uma experiência definida e contínua. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. É indubitável que há outros resultados ou evidências do batismo com o Espírito Santo. É indubitável. Contudo, o falar em outras línguas foi o sinal mais empolgante que aconteceu no dia do Pentecostes. Foi totalmente oposto do ocorrido lá em Babel, conforme registrado em Gênesis 11. A palavra Babel significa confusão, mistura das línguas, confusão de vozes, algazarra. E nessa época, o mundo de então, esse mundo todo falava a mesma língua. Mas como eles resolveram construir a torre para afrontar a Deus, para afrontar o Altíssimo, Deus confundiu a linguagem deles. A partir de então, cada um falava uma língua e não entendia a língua do outro. Aí, eles acabaram sendo espalhados por toda a face da terra e então desistiram de edificar a torre. Isso está em Gênesis capítulo 11, versículos 7 e 8. Ao contrário disso, aconteceu no dia do Pentecostes. Eles estavam presentes em Jerusalém, gente do mundo todo. Observem o que a Bíblia diz em Atos 2 e 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando a Bíblia fala que é de todas mesmo. A Bíblia não mente. Então, quando os crentes foram batizados no Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ao contrário, então, de Babel, Deus afinou o ouvido dos que ouviram. E os representantes das 15 nações presentes ali, cada um ouvia e entendia na sua própria língua nativa. Imaginem, 120 pessoas falando em línguas estranhas que ninguém compreendia, sendo ouvidas por pessoa, ouvidas pessoalmente, eles estavam presentes, sendo ouvidas por pessoas, por representantes de 15 nações de toda a terra ali presente, e cada um os ouvia na sua própria língua. Então, todos falavam, imagina, todos falando em línguas, em mistério, mas aqueles que estavam ouvindo, tinha gente de 15 nações e cada um ouvia todos na sua própria língua. Então, era uma transmissão simultânea, né? Era um processo que só Deus pode fazer, homem não pode fazer. Veja o relato de Lucas. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua em que somos nascidos? Ali tinha partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Atos capítulo 2, versículos 6 ao 11. Então veja que o que aconteceu ali foi uma tradução simultânea. Todos falavam em línguas estranhas, mas todas
aquelas pessoas que representavam as 15 nações que estavam presentes, cada um deles ouvia na sua própria língua, no seu próprio idioma. Então, quer dizer, os galileus falavam a sua língua estranha, né? Não era a língua que eles falavam, não era o hebraico, não era o grego koiné, não. Eles falavam língua estranha e os ouvintes ouviam cada um na sua própria língua. Então, é Deus que pode fazer essas coisas. Vamos ao terceiro subponto, as línguas e o amor. Na carta aos Romanos, Paulo fala do amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Observe que Paulo está escrevendo para uma igreja pentecostal. O amor aparece aqui não como uma evidência de enchimento ou revestimento do Espírito Santo, mas fala de crescimento e maturidade com Cristo. Com isto, vemos que a evidência inicial do batismo do Espírito Santo não foi uma grande alegria, um amor afetuoso demonstrado por eles que evidenciaram o batismo do Espírito Santo. Foi o falar em outras línguas. Podemos perceber que o enchimento ou o revestimento do Espírito Santo na vida dos crentes transformaram uma experiência espiritual num acontecimento reconhecível, audível e visível. Então, os habitantes de Jerusalém reconheceram que, através do batismo com o Espírito Santo, os crentes magnificavam, glorificavam o nome e as grandezas de Deus. Cada um deles ouviram as línguas estranhas, compreensíveis em seus próprios idiomas, e puderam ver as línguas repartidas como de fogo pousar sobre cada um deles. Portanto, eles reconheceram, veja bem, eles reconheceram, viram e ouviram. Reconheceram que Deus estava presente, porque eles viram as línguas repartidas como de fogo, eles ouviram cada um no seu próprio idioma e ouviram do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Então, os sinais vindos da parte de Deus para a multidão que estava atônica com os acontecimentos, eles foram compreendidos de forma esplêndida. Só Deus pode fazer isso. Meus queridos, estamos partindo para a conclusão, estamos chegando para o fim da nossa lição. Como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo, conforme Atos 2 e 4, e o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, nos batizou no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. 1 Coríntios 2 e 13, cujo nascedouro foi no Pentecostes. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir a sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações, por exemplos, bons exemplos. Todavia, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. E somente a igreja pode fazer isso. Os anjos gostariam de fazer isso, de pregar a mensagem do evangelho. A Bíblia diz que os anjos gostariam, mas não foi dado a eles este privilégio, foi a igreja do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, procure encher-se do Espírito Santo, procure a capacidade que vem do Espírito Santo para que você possa testemunhar, dar um testemunho de vida, anunciar as boas novas do Evangelho, pregue para o seu vizinho, pregue para o seu colega de faculdade, para o seu colega de escola, pregue para o gerente do banco, para o gerente do mercado, fale do amor de Deus, testemunhe do amor de Deus. Se eles perguntarem, mas por que você está me falando isso? Fala, porque Jesus é bom e Ele está voltando. Então eu quero te lembrar, Jesus pode vir ainda hoje. A qualquer momento Jesus virá. Eu e você precisamos estar preparados. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser e Ele quer. Um grande abraço.